Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Cassiane, sou obreira da Casa de Oração, Leão da Tribo de Judá, e vim aqui compartilhar uma mensagem. Desde já eu te peço que você fique até o final e preste atenção na palavra que vai ser pregada, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Diz assim: Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Então, meus irmãos, talvez você conheça alguém, tenha alguém perto de você, a qual você admira pela fé dela, a tamanha fé em Deus que ela passa, que ela tem, e você admira isso e até pega para você como exemplo, né? Mas nós, às vezes, nos encontramos diante das situações de nossa vida sem fé ou com pouca fé, né? Porque talvez nós não tenhamos tanta estrutura para algo, então acaba que a gente é consumido pelo medo e não temos esperança, né? Mas ainda assim acreditamos que aquilo pode resolver, aquilo pode dar certo, né? E aqui neste versículo Jesus diz que os discípulos estavam com pouca fé. Às vezes a gente se encontra assim, né? Se eles que tinham Jesus ao lado deles, né, o próprio mestre, o próprio Filho de Deus ao lado deles, ainda assim eles sentiam com medo, tinham pouca fé, imagine nós, não é mesmo? Às vezes a gente é tomado pelo medo, pela insegurança, e a nossa fé, ela se torna pequena diante de certas situações. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e havia de passar, e nada vos seria impossível. Então, meus irmãos, aqui Jesus está dizendo, se referindo à fé como um grão de mostarda. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o grão de mostarda, mas se não, o grão de mostarda, ele é uma semente bem pequena, que quando plantada, após a árvore crescer, ela se torna uma árvore de grande porte, né? Então, talvez ninguém diz que aquela semente, aquela pequena, minúscula semente vai se tornar uma árvore tão grande. Então, assim é a nossa fé. Talvez, ainda que você tenha uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, ela pode causar grandes resultados. Então, é importante a gente nunca perder a fé totalmente, porque nem que ela seja pequena, mas ela pode ir muito em seus efeitos. Aí diz mais, se tivesseis como fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Então, olha só, né? Essa palavra monte não se refere ao monte físico, mas ao monte de problemas, situações, coisas da nossa vida. A gente pode, nem que a nossa fé seja pequena, mas com a nossa palavra, ainda assim, se você acredita ainda que pode resolver esse problema, então nada seria impossível. A palavra de Deus diz, e nada vos seria impossível. Então, olha só a importância da nossa fé. Então, meus irmãos, nunca perca a esperança, e nem que sua fé seja pequena, use ela, pois ela tem muitos dos seus efeitos. Agora eu quero fazer uma breve oração pela sua vida. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado por esta palavra, por esta mensagem. Essa palavra falou muito ao nosso coração em relação à nossa fé. Ô Senhor, meu Deus, que a nossa fé aumente, que a gente nunca perca ela, mas que ainda assim, Pai, diante de qualquer situação, se a nossa fé ainda for pequena, mas ainda há esperança, então que possa ter efeito, ainda que a nossa fé seja pequena. Eu oro pela vida desse irmão, que o Senhor venha abençoar a vida dele, cuide, Pai, e proteja de todo mal, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida.